Olá, hoje a gente vai fazer uma atividade diferente, porém envolvendo aqueles pontos que a gente aprendeu e algumas coisas que a gente poderá ver e poderá fazer também com os mesmos pontos, além do gráfico que vai ser a nossa entrada hoje. Então, assim, existem revistas que nós compramos e vemos nas bancas, tal, que elas trazem modelos de blusas, pullovers, cachecóis, entre outros, né? E às vezes dá uma certa insegurança para quem está iniciando de saber, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir fazer? Claro que a gente vai conseguir, eu vou mostrar para vocês. O primeiro ponto que nós aprendemos foi o ponto tricô, certo? Então, o ponto tricô, se ele for representado graficamente, ele vai ser representado por esses tracinhos assim, ó, na horizontal, certo? No caso do ponto tricô que nós fizemos, ele é tricô tanto na direita como na esquerda, tanto do lado direito quanto do lado do avesso. Então, a representação aqui seria essa: primeira carreira tricô, a segunda carreira também tricô, que seria o avesso. Então, ela vai formando cordões, como eu expliquei para vocês. Depois, na terceira carreira, também tricô. E na quarta carreira, idem, também o ponto tricô. Tô selecionando para ficar bem marcadinho para vocês. Então, sempre na horizontal. Então, aqui a gente tem na legenda o ponto tricô, certo? Então, só retomando, nós aprendemos a colocar os pontos na agulha, a fazer o ponto tricô, lembrando que do avesso fica sempre lisinho, fica sempre em meia, mas o nosso objetivo era fazer o ponto tricô. Então, nós fizemos o ponto tricô, tanto no lado direito como do lado do avesso. E com esse ponto tricô, que embora pareça simples, nós seremos capazes de fazer algumas coisas bem bacanas, como por exemplo, essa golinha. Essa golinha, ela é feita toda em ponto tricô. Então, tanto no lado direito quanto do lado do avesso. Olha como ela fica bacana, né? Dá um visual também muito bacana. E não é difícil, vocês são capazes de fazer. E para isso, bastava apenas que vocês tivessem aprendido a execução do ponto tricô. Então, esse aqui dá tanto para fazer esta golinha, como dá para vocês fazerem um cachecol, por exemplo. Então, aqui, ó, seria reto, né? Na verdade, seria um retângulo do tamanho que vocês precisarem, né? Seria uma tira. Aqui, tanto no início como no final, vocês colocariam uma franjinha para ficar bem bonito, né? Ficar bem feitinho. E se vocês tiverem dúvida, quiserem saber mais alguma coisa a respeito disso, é só vocês me contactarem através do canal, que eu estou à disposição para poder ajudar vocês, certo? Então, esse quanto ao ponto tricô. Agora, nós vamos ver com relação ao ponto meia. O ponto meia, diferente do ponto tricô, ele fica lisinho. Então, ele vai aparecer assim, ó. Ele fica lisinho do lado direito, né? A gente vê que a trama é diferente, agora não são cordões. Só que do lado do avesso, ele vai ficar em ponto tricô, né? Ele não fica com esses cordões diferentes do ponto tricô. Ele vai ficar sempre tricô. E do lado direito, ele vai ficar sempre em ponto meia, certo? Então, como que nós vamos representar isso aqui graficamente? Então, ao invés da gente ter esses tracinhos na horizontal, no ponto meia, nós vamos ter esses mesmos tracinhos, só que colocados do lado contrário desse. Então, aqui nós temos na horizontal e aqui a gente tem na vertical. Isso do lado direito. Agora, do lado do avesso, para ele ficar sempre com esse aspecto sempre lisinho, nós vamos ter que fazer o ponto tricô, que a gente já aprendeu. Então, primeira carreira em meia, segunda carreira em ponto tricô, que são os mesmos tracinhos, só que representados na horizontal. Depois, terceira carreira, ponto meia, ainda dando continuidade, né? Então, a gente vai ter os mesmos tracinhos, só que
na vertical, certo? E na quarta carreira, pra gente terminar esse exemplo aqui, fazendo em ponto tricô na horizontal, certo? Então, aqui vocês têm tanto o exemplo do ponto tricô, nesse gráfico, quanto do ponto meia, ó. Vocês têm aqui com a representação, certo? Bom, e o que a gente pode fazer com esse conhecimento que nós já adquirimos? Então, eu trouxe para vocês um exemplo do que a gente pode fazer com esse ponto meia. Nós temos essa blusa aqui, ó, que eu fiz, e assim, ela ficou muito linda, modéstia à parte, mas vocês serão capazes de fazer coisas mais bonitas ainda, vocês vão ver, é só insistir, né? Porque assim, quando a gente começa a aprender a fazer alguma coisa, é evidente que ela não vai ficar perfeita, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai ficando melhor e o trabalho vai ficando cada vez mais bonito. Então, nesse caso, ó, é uma blusa, ela é de manga longa, né? Ó, ela é de manga longa. Aqui, nos punhos, nós temos uma sanfoninha, que a gente chama de sanfoninha, que não é nada diferente do que vocês já aprenderam, é o ponto tricô, o ponto meia. E a gente trabalha conforme ele aparece do lado direito e do lado do avesso, formando a sanfoninha para ficar mais justinho no braço. Então, vejam, ela é todinha em tricô, né? Do avesso fica do jeito que eu já mostrei para vocês. E a gola, ela foi feita em tiras, ó, ela foi trançada, né? E deu esse efeito bacana aqui, ó, que vocês podem estar vendo aqui, que vocês são capazes de fazer. Então, essa é uma blusa em ponto meia, totalmente em ponto meia, né? E aqui é o efeito que deu, também feito em ponto meia, as tiras que a gente trançou e colocou no decote, certo? Agora, com relação ao conhecimento que a gente também adquiriu, eu quero mostrar para vocês, no caso, como que eu posso trabalhar com os dois pontos juntos, tanto com o ponto tricô como com o ponto meia. Então, eu também trouxe uma blusa para vocês, que a gente confeccionou. Veja, ela é aberta do lado, na verdade, ela tem um zíper. E aqui a gente tem o ponto tricô e tem o ponto meia, certo? Veja, não é nada que vocês não sejam capazes de fazer. Vocês já aprenderam. E o efeito fica muito bacana. Veja, aqui tem um zíper pregado, né? Tem aqui um biquinho de crochê. E ela é todinha feita assim, né? Ó, de tal forma que ela dá esse efeito aqui. Que se vocês quiserem, eu também posso estar explicando. É só vocês colocarem no canal o que vocês gostariam de ver e de aprender, certo? Então, por hoje é só. Gostaria de que, se vocês gostaram, que vocês curtam o canal, compartilhem com colegas que vocês sabem que também gostam de fazer, que gostariam de aprender. Me coloco à disposição, né? Para que vocês possam fazer perguntas. E estou, assim, nessa terceira aula, colocando, assim, a base do ponto tricô e crochê, do que pode ser executado. Lógico que aqui são somente alguns exemplos, existem N exemplos. Tudo bem? Ok, então.